Vamos abrir no Salmos, livro de Salmos 29. Livro de Salmos 29. Tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida a seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como um rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força a seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Ó Deus, que o teu Espírito nos guie a toda a verdade. Não só nós, mas todos os que estão reunidos na terra em seu nome. Que a tua palavra possa fortalecer a igreja e salvar pecadores. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Quando nós recebemos um elogio verdadeiro, a pessoa reconhece o nosso trabalho, alguma beneficência que fizemos, nós nos sentimos alegres, nós nos regozijamos por causa daquele elogio. Agora imagine o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, apesar de não precisar de nada nem de ninguém, porque nós não podemos acrescentar algo a Deus ou tirar algo de Deus. Deus também se alegra quando nós em oração, quando nós em culto, nós em evangelização, exaltamos a sua pessoa e os seus feitos. Diz a palavra: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele fica tão alegre com o fato de nós engrandecermos o seu nome, que ele se torna sensível a nós e olha para nós e nos ajuda. Quem gosta de elogiar a Deus vai enxergar a vida com um olhar positivo. Quando você fala em oração ou no cântico, quem Deus é, onisciente, onipotente, onipresente, misericordioso, compassivo, santo, governador do universo e da terra. Quando você começa a elogiar, a sua própria alma começa a espantar os pensamentos negativos e você passa a assumir, a ter uma postura positiva da vida. Se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Quando elogiamos de maneira verdadeira ao Senhor, pelo que Ele é e o que Ele faz, estamos demonstrando nossa observação.
Você seria capaz de dizer a si mesmo, ou a dizer ao seu colega, ou dizer pelo um cântico, o que Deus é e o que Ele tem feito? Será que você consegue escrever alguma coisa sobre a pessoa de Deus e sobre os feitos de Deus? Quando não temos palavras para falar da sua grandeza, da sua pessoa, revela a nossa falta de atenção em quem Ele é e no que Ele está fazendo. Como eu posso falar dele se eu não sei quem Ele é? Como eu posso falar dele se eu não contemplo o que Ele está fazendo? Isso se dá porque nós não conhecemos as Escrituras. Errais vós, não conhecendo as Escrituras. O conhecimento das Escrituras é importante para podermos elogiar a Deus corretamente. Eu vou saber quem Ele é e o que Ele faz se examinarmos as Escrituras, porque ela já começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí começa a descrever como Ele fez esse planeta e como Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Neste salmo, então, nós encontramos o elogio do salmista a Deus. Em especial, ele elogia o poder de Deus, a voz poderosa de Deus. Ele exalta a onipotência de Deus. Deus é onipotente. Todo poder pertence ao Senhor. Então, nós falamos na quinta-feira que o tema é o grande poder da voz de Deus. Esse é o tema que eu queria continuar a expor. Na quinta-feira eu mostrei que no versículo 1, tributai ao Senhor, Filho de Deus, glória e força. É um dever, é uma obrigação em oração, em cânticos, nós exaltarmos o nosso Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é. É por isso que no culto sempre tem aquela oração, oração de louvor, oração de adoração. Em segundo, nós mostramos ali que Ele vem na tempestade. Ontem à noite deu algumas trovoadas. Imagine uma tempestade mais forte. E essa trovoada é um símbolo do juízo de Deus. Quantos não temem a tempestade? Os relâmpagos, os trovões nos assustam. É um símbolo da presença de Deus em juízo, como foi na vida de Jonas, que fugia da presença de Deus e Deus mandou um temporal, uma tempestade, porque ele estava desobedecendo a sua palavra. Mas também a voz do Senhor é majestosa, simboliza o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Falei desses 3 pontos. Agora vamos dar continuidade. O tema, o grande poder da voz de Deus. Agora, em quarto lugar, os filhos de Deus devem exaltar o poder de Deus que abate os altivos, que abate os soberbos. Leamos os 5 ao 8. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despedaça chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O apelo estético do cedro representa a atração. Lembre que alguns cedros parecem como uma árvore de Natal. Ali é o cedro. Tem vários formatos, mas eu trago essa memória. A beleza da presença do cedro na mata. O cedro estético, o apelo estético do cedro representa a atração que as crenças e comportamentos mundanos atraem os homens. Mas pelo poder de Deus, os alcançados pelo Evangelho são libertos deste amor ao mundo e
retorno de Cristo, o mundanismo será eliminado em definitivo. Ele vem e mesmo com toda a sua beleza, ele o abala. Deus nos sacudiu dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa atração por crenças que não condizem com a palavra de Deus, por comportamentos que não condizem com a palavra de Deus. Paulo revela isso dizendo: graças a vós outros e paz, escrevendo a igreja da Galácia, graças a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A madeira do cedro é resistente, então se constrói barcos, se faz casas, se faz algum tipo de fundação, se faz móveis, porque é difícil os insetos estragarem. A madeira de cedro é resistente, lembrando então o coração do pecador resistente à voz do Senhor. Mas o poder de Deus destrói qualquer insensibilidade à voz de Deus através do Evangelho. O homem pode ser como cedro, duro, resistente, mas quando o Senhor vem visitá-lo, ele rui diante da presença do Senhor. Diz a palavra: saindo Saulo, seguindo ele estrada fora, Saulo indo para Damasco. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aquele homem duro, perseguidor, foi ruído com o poder da voz do Senhor. Caiu e se rendeu ao Senhor. Os que vivem de acordo com as regras mundanas são abalados em sua segurança pelos juízos temporários de Deus, revelando a areia movediça em que suas vidas estão alicerçadas. Geralmente o cedro do Líbano, eles crescem nas montanhas, e aí vem essa chuva forte e abala e sacode essa árvore. Ele está mostrando que quando o Senhor vem visitar essas pessoas mundanas, elas são abaladas nas suas crenças e comportamentos. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, da Babilônia, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Por isso, em um só dia, sobrevieram seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. O homem orgulhoso de suas qualidades e do seu poder não abre mão do seu status, mas é assombrado por Deus pelo terror da morte e pela perda do seu posto e bens. Sim, o homem altivo, quando vê um temporal, que é o temporal de Deus, a morte, por exemplo, quantos ficam tremendo, pensam em fugir desse tipo de pensamento. Quanto esse homem orgulhoso fica atemorizado em perder o que ele possui. Inclusive, é contada a história que o homem construiu celeiros maiores, guardou seus bens e diz: alma, tem depósito, bens para muitos anos, come, bebe e regala-te. Mas aí a voz de Deus vem: louco, você vai morrer hoje, e o que você preparou, para quem será? Atendei agora, ricos, diz
Tiago, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos e ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouro acumulastes nos últimos dias. A atração pela vida dos altivos, as pessoas olham os altivos como Asaf e sentem, eu quero ser como eles. Tem gerado um caos na sociedade, em que os homens procuram pisar o próximo para alcançar os seus objetivos. Mas Deus, pelo seu poder, refreia esse espírito altivo através das leis humanas e fechando as portas aos gananciosos. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Se não fosse Deus, através das leis que ele cria dos homens e através do próprio agir de Deus, era insuportável viver neste mundo. Mas Deus, ele abala o cedro do Líbano. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Antes, Deus dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus, pelo seu poder, afasta e afastará da sua presença todo homem altivo que parece como o Líbano, o cedro. Um orgulhoso não pode ficar na presença do Senhor. Um orgulhoso nunca ficará na presença do Senhor. Foi o poder de Deus que lançou por terra Satanás e seus anjos devido à altivez dos seus corações. Foi uma rebelião no céu. E um anjo que achava que poderia fazer um trono do lado de Deus. E ele é representado nessa passagem do profeta Ezequiel. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o cabúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engartes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que ele ali é derribado da sua posição de querubim e passa a ser agora Satanás, o diabo, a serpente, e os anjos se tornam demônios. Porque elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pelo seu poder, Deus humilhou Nabucodonosor, por achar que foi pelo seu poder exclusivo que ele construiu o império. É quando ele está vendo a Babilônia e diz, o meu braço construiu todas essas coisas, o orgulhoso. Aí Deus apareceu para ele, não, eu lhe dei todos os reinos. E você vai aprender assim, você vai ficar doente, vai ter uma doença mental por algum tempo, até que você reconheça que só o Senhor é Deus e Ele dá a autoridade a quem lhe apraz. Deus, irmãos, matou o arrogante Herodes por aceitar elogios que só a Deus pertencem. Lembra que ele foi responsável pela morte de Tiago,
queria matar o apóstolo Pedro, e quando alguns vindo, exaltando, dizendo que ele tem voz de Deus, que se parece como Deus, Deus mandou um anjo, e ele ali mesmo morreu por causa da sua altivez. Todos os inimigos altivos que lutam contra o reino de Deus serão destruídos pelo poder do Senhor. É isso que quer dizer: Deus despedaça o cedro do Líbano, o homem orgulhoso. O grande poder da voz de Deus. Em quinto lugar, os filhos de Deus devem exaltar o poder da providência divina. Vejam o versículo 9, vamos ler? A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Deus, pelo seu poder, faz com que a criação reproduza o quanto serve para a sua glória e seu louvor, demonstrando assim o seu poder para a humanidade caída. Olha, como é que existe ainda os animais? Eles vieram à existência pelo ato de Deus e eles continuam procriando pelo ato do Senhor. Diz o Salmo 104, se lhes dá, eles o recolhem. Se abre a mão, eles se fartam de bens. Se oculta o rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envia o teu espírito e eles são criados, e assim renova a face da terra. É o Deus da providência, é o Deus mantendo toda a sua criação para o louvor da sua glória. Nas Escrituras, fica claro que abrir o ventre ou fechar o ventre de uma mulher é um ato do poder providencial de Deus. Ninguém tem filho se Deus não quer que a pessoa tenha. Diz a palavra de Deus que Abimeleque tomou Sara como esposa, sem antes de deitar com ela. Deus falou e disse: olha, você tomou a mulher que tem marido, devolva, porque eu já amaldiçoei você. E peça a Abraão para orar por você, para que você seja curado. E diz: orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. É Deus que opera. Nós sabemos que a mulher estéril dá à luz filho por intervenção divina. Aconteceu com Rebeca, aconteceu com Sara, aconteceu com Ana, e até uma virgem que não tem contato com o homem deu à luz filho, porque Deus é poderoso para fazer a mulher dar filhos. Deus é Deus, louvado seja o Senhor, o Deus da providência. Deus, pelo seu poder providencial, nos habilita com habilidades para o ganhar pão e beneficiar a sociedade e a ordem social. Meus irmãos, qual é a sua profissão? Foi Deus que lhe deu essa habilidade para fazer. Imagine se Deus não fizesse, distribuísse essas habilidades na sociedade. Quem seria um médico? Quem seria um cientista? Quem seria um motorista? Mas Deus vai habilitando cada um para que nós possamos viver bem em sociedade. Diz a palavra de Deus na construção do tabernáculo. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei o nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, e de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para lapidação de pedras de engarte, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Liobe, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo que tenho ordenado. Deus deu habilidade para a construção. O poder providencial de Deus capacita homens e mulheres redimidos com dons espirituais para a edificação da igreja de Cristo e crescimento em graça e número.
Deus nos chamou e a cada um nos deu dons para a edificação da igreja dele. O poder providencial de Deus estabelece autoridades no lar, autoridades na igreja, autoridade no Estado, para o bem da ordem social. Se há uma ordem no mundo, é porque Deus estabeleceu. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A ordem no universo, na terra, se dá pelo poder providencial de Deus. Jesus disse a Pilatos: nenhum poder teria se do alto não lhe fosse concedido. O poder providencial destrutivo de Deus, por causa do pecado e por causa de causas desconhecidas do gênero humano. Sim, Deus pode enviar o poder de destruição. Deus pode enviar o poder de destruição sem ter uma causa conhecida por nós. Lembremos, por exemplo, do faraó que teve um sonho das vacas, e quando José interpreta os sonhos, diz: olha, Deus manifestou a faraó o que ele vai fazer. O que é que Deus ia fazer? Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Então não tem revelação que foi algum pecado que o homem cometeu, mas Deus resolveu estabelecer um período de prosperidade e um período de fome na terra. Mas o poder providencial na adoração a Deus por parte de todos os povos e nações no planeta Terra é a voz mais marcante de Deus entre os homens, porque o Salmo diz: no seu templo tudo dá glória. Ele faz com que homens de toda tribo, língua e nação invoquem o seu nome. Em algum lugar do mundo agora tem alguém invocando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. O poder providencial de Deus está presente em nossa manutenção e como sinal da sua graça comum. Ele nos dá o ar, a respiração, a roupa, a casa, o emprego, a existência. Deus é muito bom. Inclusive Mateus diz: observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem juntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O poder providencial de Deus na manutenção, conservação e crescimento dos santos para a participação na glória eterna. Eu me refiro aqui à igreja de Deus. Ninguém pode destruir a igreja do Senhor. Nós estamos na mão de Jesus e também fomos entregados na mão do Pai. E ninguém pode nos tirar da mão do Pai. Então o Pai está conservando a igreja, está fazendo ela crescer até que ela cumpra todo o seu propósito. Em sexto lugar, o grande poder da voz de Deus. Os filhos de Deus devem exaltar o governo de Deus. Versículo 10, leamos. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Deus é o verdadeiro governante da terra e dos céus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins.
abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, é sobremodo elevado acima de todos os povos. Os poderes que os homens têm na terra são delegados pelo Senhor, e os que usarem devidamente o poder vai ser repreendido por ele nesta existência e no dia do juízo final. Ninguém sobe ao poder no lar, no trabalho, no Estado, sem a autorização do Senhor. É Deus que dá o poder aos homens. Como eu falei anteriormente, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda do Senhor. As forças espirituais do mal, por exemplo, só podem agir de acordo com o poder concedido por Deus. Elas não podem fazer o que elas desejam contra nós ou contra qualquer pessoa. Por quê? Porque Deus governa. É só lembrar do período de Jó, quando Deus autoriza Satanás a visitar Jó com algumas dificuldades. Deus, em sua infinita sabedoria, concede pelo seu poder que homens maus subam ao poder para cumprirem seus propósitos eternos. Sim, quem é que bota esses homens perversos? O próprio Deus. Por quê? Às vezes nós não sabemos, mas temos uma compreensão à luz da palavra que ele vai ser glorificado. Por exemplo, quem foi que colocou o rei para comandar 10 tribos de Israel? Porque Deus diz: eu vou tirar o reino de Salomão, vou dar a ele 2 tribos e vou dar a Jeroboão as 10 tribos. E Deus, inclusive, fez promessas a ele, que se ele fosse obediente ao Senhor, ele faria ele uma casa tão firme como a casa de Davi. Mas esse homem que Deus deu às 10 tribos, esse homem introduziu a idolatria no reino de Israel e nunca mais se apartou da idolatria. O próprio anticristo é um enviado de Deus. Vocês sabiam disso? O anticristo é um enviado de Deus. Diz a palavra: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Meus irmãos, o nosso Deus está governando esse negócio. Está nas mãos do Senhor. Tudo o que acontece, acontece pelo um propósito eterno de Deus. Deus, pelo seu poder, concedeu ao seu povo pregar o evangelho e ide pelo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, e nenhuma força poderá impedir a igreja de cumprir o seu propósito, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Deus, como governante supremo, determina os eventos, seja de prosperidade ou de calamidade, que acontece no mundo dos homens. Isaías, falando a esse respeito, de forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim, diz o Senhor. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derrame as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu sou o Senhor, eu a criei. Louvado seja Deus. É Deus que está no comando. Deus, de maneira soberana, escolhe dentre os homens quem fará parte de fazer parte do seu povo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Por mais que pareça aos nossos olhos que o mal reina abundantemente, tudo isso está dentro do plano do verdadeiro governador da terra. Quando a gente olha para a vida de Faraó,
o próprio Deus diz: para isso mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus levantou Faraó e depois derrubou Faraó para que todos nós possamos saber que só o Senhor é Deus. Vamos, irmãos, apresentar nossas causas ao governador da terra. Ele pode satisfazer o desejo do nosso coração. Ele tem o poder, ele tem a autoridade. Se olharmos para as Escrituras e não para as circunstâncias, vamos poder afirmar: o Senhor reina, o Senhor governa. O grande poder da voz de Deus. Em sétimo, os filhos de Deus devem exaltar a bondade do Senhor. Versículo 11, vamos ler? O Senhor dá força a seu povo. O Senhor abençoa com paz a seu povo. Não existe na terra povo mais abençoado do que o povo de Deus. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção da proteção divina que nos garante de que nada e nem ninguém poderá nos afastar da comunhão com Deus. Nem perigo, nem espada, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Você está debaixo desta proteção. A bênção do dom do Espírito Santo, que nos cela como propriedade de Deus, e ele também nos faz lembrar das palavras de Deus, e nos guia conforme a palavra de Deus, e nos capacita a fazer a vontade de Deus. É uma bênção que nós temos, a bênção do novo nascimento. É Deus que nos fez nascer da água e do Espírito, é Deus que mudou o nosso coração, nos deu o dom para abandonar o pecado, é Deus que nos deu a habilidade de crer no seu Filho Jesus Cristo, é Deus que nos dará acesso ao novo céu e à nova terra. A bênção da justificação. Deus perdoou todos os nossos pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A bênção da santificação. Ele está destruindo o velho homem e as obras da carne para fazer com que o novo homem se manifeste, o fruto do Espírito Santo. É Deus, irmãos, que vai nos ressuscitar. Se nós estivermos mortos, quando Cristo voltar, Ele nos fará voltar à vida. E se nós estivermos vivos, quando Cristo voltar, Ele nos transformará e vamos, junto com os nossos irmãos, encontrar com o Senhor nos ares. A bênção de habitar com Deus para sempre. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos levar, para que onde eu esteja, estejais vós também. A bênção da manutenção. Deus tem cuidado de nós. Nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Não podemos participar desses benefícios, não podem participar desses benefícios quem não crê em Jesus como Salvador e se submete a Ele como Senhor. Se você quer tudo isso, você precisa invocar o nome dEle, precisa entregar a sua vida a Ele. Concluo, irmãos. Como filhos de Deus, temos exaltado o Senhor através da oração, dos cânticos e da evangelização. Somos aqueles que ficam falando bem de Deus, o próprio Deus, pelo cântico, pela oração e pela evangelização. Estamos dando a importância devida ao culto a Deus e nos apresentando diante dele de maneira devida ou relaxadamente. Nós estamos na presença do Deus grande, do Deus vivo, do Deus poderoso. Eu não posso me apresentar de qualquer jeito, de qualquer hora. É o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Deus envia juízos temporários com o objetivo de trazer os homens à sensatez. Mas se eles não se arrependerem, serão condenados no dia do juízo final e vão sofrer a ira eterna do Senhor.
Você tem ouvido a voz do Senhor através do Evangelho? Você já se submeteu à voz do Senhor através do Evangelho? Só há esperança de salvação aceitando integralmente o Evangelho registrado nas Escrituras. O mundo não está à deriva sobre todos os povos, línguas e nações. Deus governa todas as nações. As catástrofes pessoais e coletivas são sinais de Deus para nos lembrar ou nos advertir que o grande dia do juízo se aproxima e devemos estar devidamente preparados. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus irá absolver os arrependidos, mas aos teimosos, seu destino será no lago de fogo da ira de Deus. Irmãos, os eventos que nós chamamos de naturais são intervenções divinas no mundo dos homens, usando leis naturais ou a revelia delas para despertar os homens e revelar que o Senhor reina. Ele pode seguir o curso das leis ou ele pode mandar um temporal fora de hora, porque nosso Deus está no comando. Deus é quem concede vida. Ainda que haja processo natural, é Ele que abre e fecha o ventre de uma mulher. É Deus que concede filhos, segundo a sua graça. O povo de Deus não pode se queixar da sua sorte, porque é o povo mais abençoado de todos os povos. Que o Senhor nos abençoe. Fiquemos de pé.